Amados e amadas, trazendo mais uma mensagem da Bíblia Sagrada para os nossos corações, e eu convido os amados que acompanhem comigo a leitura de um texto bíblico que encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Eu vou fazer essa leitura e chamo a atenção para que os irmãos e os amados prestem bem atenção nessa leitura. Diz assim, Apocalipse 20, a partir do versículo 11 até o 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. E então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Este texto da palavra do Senhor, aparece nele duas vezes a palavra livro da vida. E hoje nós vamos estar meditando nesse texto da Bíblia Sagrada, sobre o tema, teu nome escrito no livro da vida. Amados, isso é muito, e amadas, isso é muito importante, a gente observando os textos sagrados, não apenas esse texto, mas o contexto bíblico que fala a respeito deste livro da vida, a importância do ser humano, de nós seres humanos, ter um nome escrito no livro da vida. Isso é de uma importância muito, mas muito grande para toda a humanidade, para todos os seres humanos. E nesse texto, o texto está falando, sobre um grande julgamento, E ter o livro escrito na vida, ter o nome escrito no livro da vida, é garantia, meus amados, de ter grande vitória no julgamento. A Bíblia diz que um dia Cristo vai voltar, não mais como Salvador, mas vai voltar como juiz para julgar a humanidade, para julgar, vai ter um grande julgamento. Numa mensagem anterior, eu tinha falado que João, o livro de Apocalipse, 3 coisas são importantes que nos ajudam a entender o livro de Apocalipse. Uma é a palavra ver, vi, A outra é ouvir e a outra é escreva. Então, o livro de Apocalipse foi João, foi arrebatado em espírito para ver e ouvir e escrever sobre aquilo que ele ia observar. E nesse texto ele diz que viu um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre o trono, ou seja, ele viu um grande trono e ele viu o Senhor Jesus assentado ali naquele trono para julgar a humanidade. Outra coisa também que ele viu, o texto diz
aí no versículo 12, né, de Apocalipse 20, o texto que nós acabamos de ler, diz que ele viu os mortos, né, os grandes e os pequenos. Então, o que é os grandes e os pequenos? Os grandes significam aqueles, né, os poderosos, né, os ricos, né, os influentes, pessoas que têm fama. E os pequenos, quem são? O pequeno é a maioria da sociedade, né? É o pobre, é o menos, né? É como se diz assim, é a pobreza, né? O povo em geral. Então ele viu esses mortos, tanto as pessoas influentes e ricas, como as pessoas também pobres, classe média baixa. Outra coisa também que ele viu é que se abriram livros. Então, vários livros foram abertos, né? E também foi aberto um livro, que esse é o único, né? Está no singular, que é o livro da vida. Então, o livro da vida é o livro de Deus, né? É o livro onde está ali arrolados, né, os nomes de todos aqueles que depositam a sua fé no Senhor Jesus. Então, a partir do momento que uma pessoa tem fé no Senhor Jesus, o seu nome automaticamente vai constar no livro da vida. E estes livros, vários livros, pequenos livros são estes? Amados, é o livro da vida de cada pessoa. Cada pessoa tem sua história de vida. Então, o livro de Apocalipse traz essa simbologia, né? O livro, né? Foram abertos livros e abertos também o livro da vida. Então, os livros nossos, né? Eu tenho o meu livro, né? A minha história de vida. Você tem o seu livro, a sua história de vida. E aqui no livro de Apocalipse diz que eles foram julgados de acordo com o que estava escrito nesses livros. E também, no versículo 15 diz que eles também, além de ser julgados conforme foi escrito, estava escrito conforme as suas obras, né, escritas nesses livros, diz também que eles foram julgados também, condenados, porque também não constava o nome deles no livro da vida. Então, veja a importância de alguém ter o nome escrito no livro da vida. No livro de Apocalipse, no capítulo 17, vou até ler esse texto, versículo 8, ele diz o seguinte, diz: a besta que vistes era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, o que Apocalipse 17:8 está dizendo? Que alguns, lá consta que alguns habitantes da terra, que há habitantes na terra que ainda não têm o nome escrito no livro da vida. Isso é um alerta, isso é muito perigoso, a pessoa não ter o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz que um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e este é um texto, né, que o apóstolo João, né, quando foi dado a ele essa revelação, né, para ele ver as coisas
acontecer, uma das coisas que ele viu foi esse julgamento, esses mortos, né? O mar dando os seus mortos, ou seja, aquelas pessoas que morreram no mar, outros que morreram não sei onde, outros que já tinham morrido há muito tempo. Então todas aquelas pessoas estavam ali diante daquele grande trono branco para ser julgado. Então o que acontece? Apocalipse 17:8 está dizendo que tem gente que não tem o nome escrito no livro da vida. Então, amados, hoje nosso tema é ter o nome escrito no livro da vida, porque isso é muito importante. A nossa vitória, a nossa grande vitória espiritual, nossa grande vitória para toda a nossa eternidade, ela vai depender do nosso nome escrito no livro da vida. Se o nome não constar lá, é um perigo muito grande, como diz aí em Apocalipse 15, que diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então veja o grande perigo, como é perigoso a pessoa não ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, quando esse texto, quando vai trazer esse julgamento, quando a gente observa o texto do capítulo 20, ele está falando sobre julgamento. O primeiro julgamento que houve aí, nós começamos a ler a partir do versículo 11, que fala sobre esse grande trono branco. Então, se a gente ler o versículo anterior, que é o versículo 10, Apocalipse 20, versículo 10, o diabo já tinha sido julgado. Então, o que ele diz aí em Apocalipse 20, versículo 10? Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então veja só o que o texto está dizendo no versículo anterior que nós começamos a nossa leitura. Nós começamos a nossa leitura em Apocalipse 20, do 11 até o 15. Então o versículo 10 diz que o diabo, que foi lançado, e a besta e o falso profeta foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E lá no versículo 15 diz que aqueles que não foram encontrados seus nomes inscritos no livro da vida, esse também vai ser lançado no lago de fogo. Ou seja, lá já está o capeta, lá já está o falso profeta, lá já está a besta, lá já tem só coisa ruim para a pessoa que o nome não está escrito no livro da vida. Porque a grande vitória nossa, ela está exatamente em nosso nome. A garantia do nosso nome está no livro de Deus, no livro da vida. Então, quando tiver esse julgamento e seu nome estiver lá, a sua vitória está garantida, porque você, em algum determinado momento, você colocou a sua fé no Senhor Jesus e automaticamente o seu nome foi escrito no livro da vida. Então a nossa vitória está exatamente em Cristo. E tem alguns outros versículos aqui em Apocalipse, por exemplo, o versículo capítulo 3 e versículo 5 de Apocalipse diz o seguinte. Então eu vou ler esse texto sagrado de Apocalipse 3, versículo 5, que ele diz o seguinte: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas,
e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, veja só, Apocalipse 3:5 é bem claro que chama essa pessoa que tem um nome escrito no livro da vida de vencedor. E isto dá uma garantia, porque jamais esse nome será riscado. Então, nossa garantia do nosso nome ser escrito no livro da vida. Outro texto que nós encontramos, nós estamos no capítulo 20, né? No 21, 27, diz o seguinte: nela não entrará, falando na cidade santa, a nova Jerusalém. Eu já preguei uma mensagem anterior sobre lá no céu, e no céu fala exatamente dessa linda cidade. Então, nessa linda cidade, lá no 21, Apocalipse 21, 27, diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro é que vão entrar na nova Jerusalém, na cidade santa que Deus preparou para que a gente habite feliz pelo século dos séculos. Então, lá só vai entrar quem tiver com o nome escrito no livro da vida. Então, é uma coisa muito importante a gente garantir isso, garantir o nosso nome no livro da vida. O Senhor Jesus, certa vez, isso consta lá no capítulo 10 de Lucas, em especial no versículo 20, uma vez o Senhor Jesus deu uma missão para 70 dos seus discípulos. Então ele deu para eles evangelizarem, ir de casa em casa, falando da mensagem de Deus, da mensagem de salvação, falando do reino de Deus, e aí revestiu aqueles 70 discípulos de poder, né? Poder espiritual, para enfrentar, né, os ataques, né, espirituais. E aí, quando aqueles 70 discípulos chegavam nas casas, os demônios se submetiam a eles, e eles se sentiram muito cheios do poder de Deus, ficaram muito felizes. E aí, quando chegaram daquela missão dada pelo Senhor Jesus, aqueles homens chegaram com tanta alegria, aí foram compartilhar com o Senhor Jesus: Senhor, até os demônios se submetiam a nós por meio do seu nome. E aí o Senhor Jesus foi e falou para eles: olha, vocês se alegrem, não pelos demônios se submeter a vocês, mas vocês se alegrem pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Então, meus amados, Lucas 10, 20 deixa bem claro que o nosso maior motivo de alegria não é a gente estar cheio do poder de Deus, mas o nosso maior motivo de alegria é estar o nosso nome ali garantido, inscrito no livro da vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali a nossa garantia de vitória eterna, o nosso nome está ali registrado no livro da vida. E eu faço uma pergunta para você. Você se lembra que aqui no texto que nós lemos, falava dos livros e do livro da vida? No seu livro, na história da sua vida, já consta o momento em que o seu nome foi registrado no livro da vida? Ou seja, já consta aquele momento
em que você depositou sua fé, entregou sua vida de corpo e alma ao Senhor Jesus, para que o seu nome fosse registrado no livro da vida? Se não consta ainda, não perca tempo, porque a nossa vitória, a minha vitória e a sua vitória, ela depende do nosso nome estar inscrito no livro da vida. Se ele estiver escrito no livro da vida, a sua vitória é grande e é eterna. Então, esta é a mensagem de Deus para os nossos corações. Não deixe que o seu nome fique de fora do livro da vida, mas deposite sua fé no Senhor Jesus, que Ele vai perdoar todos os seus pecados, vai purificar a sua vida, ou seja, você vai passar a ser um discípulo dEle, e aí você vai ter o seu nome inscrito no livro da vida, e aí a sua vitória, ela vai acontecer, não apenas agora, mas até após a morte, você ainda continua sendo vitorioso, a sua vitória será eterna. Que o Senhor Jesus assim abençoe sua vida, que o Senhor Jesus te faça compreender essa mensagem, te faça compreender que você precisa do Senhor Jesus. Todos nós precisamos do Senhor Jesus, somente Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Então conte com Ele, que Ele vai te ajudar e que Ele assim te abençoe. Amém.